Histórias do Juqueri Podcast. Vou contar uma história do Juqueri, um cemitério de vivos, sem tempo, sem esperança, mortos-vivos, esquecidos e perdidos na lembrança, depósito de gente que virou prisão de ventre dos loucos deste país. O Franco da Rocha morou no Juqueri e criou lá dentro 6 filhos. Então ele viveu junto dos seus pacientes. Então a cidade, que era Juqueri, passou a ser Franco da Rocha. Então mudou de nome, você vê a importância que ele teve, né? O Franco da Rocha foi o idealizador, né? Então, toda a construção tal lembrava o Franco da Rocha. Consagrado como o pai da psiquiatria paulista, o idealizador do Juqueri e o criador de um novo regime de tratamento para alienados, Francisco Franco da Rocha marcou o estado de São Paulo e teve seu nome eternizado em 1934, quando o território de Juqueri passou a ser chamado de Franco da Rocha. Mas quem foi Francisco Franco da Rocha? Bom, Franco da Rocha nasceu na cidade de Amparo, né? Se eu não me engano, em 1863, mas filho dessa aristocracia paulista também, né? Se formou em medicina no Rio de Janeiro, onde se especializou em clínica psiquiátrica, né? E bebeu muito dessa psiquiatria carioca, né? E traz para aqui, para São Paulo, toda essa lógica do alienismo, né? É uma figura central e toda a construção da psiquiatria em São Paulo como uma especialidade médica, como um campo de estudos vinculados à medicina. E o Franco da Rocha inicia a sua atuação ainda no Asilo de Alienados de São Paulo, 1892, né? E passa a dirigir aquela instituição com a morte do então diretor, que era o Frederico Alvarenga, em 1896, e é ele quem vai encabeçar todo o projeto de construção do Hospital do Juqueri, que vai ser inaugurado lá em 1898, uma primeira parte, em 1903 ele definitivo, né? Franco da Rocha foi discípulo de Teixeira Brandão, considerado o fundador da psiquiatria brasileira. Ao se formar em medicina, Franco da Rocha trabalhou no Hospital Nacional de Alienados e logo retornou para São Paulo, fixando sua residência na capital, se tornando um dos primeiros alienistas do estado, ao lado de Claro Homem de Melo. Tanto se fala de alienismo, mas qual a diferença da psiquiatria? O alienismo, ele é uma prática ali, como vai se dando no século XIX, ainda no comecinho do século XX, né? É uma diferença conceitual no sentido de que o alienismo tinha uma preocupação mais aberta com a loucura, e a psiquiatria já vai se recortando e se delineando a partir do cérebro, né? Compreendendo o cérebro como entidade central para se compreender os fenômenos da sanidade e da loucura, né? Então o alienismo, como ele vai se dando ali desde do Pinel, né? Ainda no Pinel, na França, ele tem uma preocupação muito mais, uma compreensão muito mais aberta sobre a loucura, dos transtornos, dos comportamentos desviantes, né? E a psiquiatria ela já está muito mais vinculada à medicina, né? É um processo histórico que vai se dando desde o final do século XVIII, ao longo de todo o século XIX, e a psiquiatria vai se aproximar, é uma tentativa de aproximar com a medicina. O alienismo também estudava as doenças mentais sobre o prisma do tratamento moral. Segundo o pesquisador Manuel Teixeira, o alienismo surgiu na França como a primeira especialidade médica. E o pesquisador ainda traz: o alienismo consolidou-se no contexto histórico da França pós-revolucionária e tornou-se uma especialidade médica especial,
menos por questões teóricas internas e mais pela natureza diferenciada do objeto com o qual precisava lidar. Ele nasceu com a incumbência de tratar da população de loucos já encerrada dentro dos hospitais gerais das cidades europeias. Herança sem dono e rosto sem esperança da multidão de doentes, pobres, mendigos, órfãos, menores infratores, idosos, libertinos, hereges, prostitutas, venéreos, sarnentos, bêbados, pensionistas pagantes, nobres dissipadores, criminosos comuns, presos políticos, inimigos da monarquia, ali recolhidos durante o período que Foucault denominou como a Grande Internação, nos séculos XVII e XVIII. A psiquiatria apresenta um quadro novo no tratamento dessas pessoas. De fato, o alienista Franco da Rocha se dedicou aos diagnósticos e ao alienismo, e suas práticas médicas extrapolaram os muros da instituição e avançaram para dentro das casas da população. Em 1926, o médico publicou um artigo abordando um projeto de lei do Parlamento da Alemanha, que tratava do exame médico pré-matrimonial, defendendo a prática para evitar a procriação de degenerados. O médico ainda escreveu: ainda nada disse eu, até aqui, da sífilis, da praga social que, ao lado do alcoolismo, produz os maiores males da humanidade. Esse alienista foi escolhido para assumir a psiquiatria de São Paulo. Então o Franco da Rocha ele assume esse lugar de protagonismo, né? Muito em função também do seu lugar político, filho da aristocracia paulista, né? Desse interior, cafeicultor, né? Então o Franco da Rocha chega e se impõe e vai construindo esse lugar de proeminência na instituição. Tanto que, com a morte do Frederico Alvarenga, é ele quem assume a direção em 1896, né? E ele leva adiante um projeto republicano também. Eu acho que também esse aspecto é importante, né? Nós estamos falando da Proclamação da República em 1889 e com a ascensão política do estado de São Paulo, já que era o estado mais rico, né, do país naquele momento. Então, São Paulo procurava apresentar ao país instituições que seriam modelo de desenvolvimento tecnológico. E o que o Franco da Rocha propõe é exatamente isso quando ele vai propor o projeto do Juqueri. Então, é uma conjunção de fatores pelo lugar de origem, né, pela sua formação, por uma luta política e casa com o contexto da administração paulista de construir instituições modelares, segundo as pretensões deles naquele período. O berço em que nasceu, além de contribuir para sua ascensão profissional, também ditou suas atividades médicas. Com pensamento aristocrático e alinhado ao catolicismo, Franco da Rocha demonstrou sua percepção sobre aquele tempo. Em 1921, o médico publicou um artigo que tinha o seguinte trecho: divórcios, incompatibilidade de gênios, separações precoces, tédio mútuo dos esposos na vida do lar, etc. Coisas essas mais frequentes nos tempos em que vivemos do que eram nas épocas passadas. Tudo isso vão ver que tem sua origem nas glândulas secreçais internas. Secreção deficiente e secreção exagerada, unida ao fenômeno social do feminismo. Explicação talvez às desordens acima referidas. Para o médico, o cônjuge deveria suportar até a morte a desgraça do casamento. A psiquiatria, para o médico, era um mecanismo de disciplinamento, não apenas dos loucos, mas também de toda a sociedade, inclusive dentro dos lares. Com um grande leque de interesse, o médico passou anos se dedicando ao Juqueri, onde pregou pela regeneração e pela defesa social. O foco não era o paciente, e sim a própria medicina e a exclusão como forma de tratamento.
O Franco da Rocha, ele traz, né, ele, Claro Homem de Mello, esse grupo dos primeiros psiquiatras mesmo de São Paulo, né, e do período, eles vão tentar aproximar toda essa ideia do controle social, mas também do ponto de vista clínico, né? O objetivo era, de fato, transformar a psiquiatria como uma especialidade aceita dentro do rol da medicina, né? Então, embora a prática asilar, né, de levar essas pessoas com transtorno mental, com comportamento desviante para o interior do asilo, do hospício, o que se pretendia era uma forma de tratamento que ainda muito com base no alienismo, que a gente falou agora há pouco, né? Ou seja, a exclusão em si era terapêutica. Passa a ser a lógica que a exclusão é terapêutica, tanto do ponto de vista da proteção social, claro, mas também da pessoa que estava internada, né? Então se entendia que ao mesmo tempo que a internação no hospital psiquiátrico protegia a sociedade dessas pessoas, também era uma forma de tratá-las, porque imaginando que a loucura, né, uma pessoa teve um adoecimento mental dentro de um contexto, né, ali na sua cidade, no seu núcleo familiar, no seu trabalho, você tirar a pessoa desse lugar seria em si terapêutico. Então, o que o Franco da Rocha propunha era essa ideia muito bucólica, né, de um contato com o campo, com contato com a natureza. Mas temos que lembrar também que a gente está no contexto de pós-abolição aqui no Brasil, né, em que o trabalho era vendido como regenerador, né? Claro que o trabalho dentro de uma lógica muito burguesa, dentro dessa elite paulista. Então o que o Franco da Rocha propõe é a laborterapia, né? A ideia de que o trabalho regeneraria a mente humana, o seu comportamento, a sua moral, né? Então todo o modelo de atendimento que ele vai construir nesses primeiros anos do Juqueri é em função do asilamento, um contato com o campo e o trabalho como regenerador. Então tudo isso dentro de uma lógica médica, né? Tudo isso visto por uma ótica medicalizada e pretensamente terapêutica. O trabalho antes exercido pelos escravizados passa a ser exercido pelos imigrantes, sendo estes remunerados, e na instituição pelos pacientes, sob o discurso da cura. Inaugurado 10 anos após a abolição da escravatura, o contexto de construção do Juqueri também enfrentou a mudança na dinâmica da mão de obra. O Juqueri, a gente consegue notar que tinha ali, então, ex-escravizados, né? Porque ele está ali bem nessa virada. Sim, entre os seus funcionários, sem dúvida. Mas vamos lembrar que todo o contexto do pós-abolição, ele vai... Enfim, toda a sociedade brasileira vai descartar essa mão de obra dos ex-escravizados, né? E se prefere a mão de obra imigrante, do branco europeu, dentro desse contexto bem eugênico. Então, os funcionários do Juqueri, né, nesses primeiros anos, eram, em geral, imigrantes, né? O trabalho do nosso colega Everton Silva, ele mostra a mão de obra portuguesa, né? Muitos desses funcionários que iam fazer essa contenção ali dentro, né? O trabalho mais braçal do hospício era feito, em geral, por portugueses, né? No entanto, quando nós olhamos para o asilo de alienados, né, ainda nesse período anterior, sim, toda a mão de obra era feita por pessoas escravizadas, né? Estavam ali dentro do hospício, né? E era bem paradoxal, porque também parte das pessoas internadas eram escravizados. Numa lógica que é muito perversa, se a gente observar a documentação, porque a legislação previa que qualquer atendimento médico, assistencial que o escravizado precisaria ter, né, ele deveria ser custeado pelo senhor de escravo, né, pelo dono dentro daquele contexto histórico. Então, o que era muito comum acontecer? Se algum escravizado tinha algum transtorno, qualquer coisa do tipo, ele ganhava carta de alforria, mas não no sentido de libertá-lo, mas para que o senhor de escravo não tivesse que custear o seu tratamento. Então, a documentação do asilo de alienados mostra que essas pessoas eram internadas com uma carta de alforria, mas para que ficasse ali dentro sem que o senhor tivesse que custear o tratamento. Então, o tratamento era custeado então, pelo Estado, né?
Então era uma lógica muito perversa, né? Porque não era uma liberdade, na verdade era colocá-lo numa outra prisão, né? O Juqueri foi mais uma instituição em que o quesito raça se apresentou como um marcador. Em 1896, Franco da Rocha escreveu: "A loucura numa raça sensivelmente inferior, como é a raça negra, sob o ponto de vista mental, deve trazer sinais que possam, de um modo geral, distingui-la da loucura das raças superiores. Isso é tão claro que bem dispensaria discussão." Inicialmente, os diagnósticos não eram clínicos e caminhavam com a ideia de estabelecer o preto como perverso e perigoso. Então, em geral, aqueles diagnósticos ainda muito abertos, né? Ainda não é uma coisa tão clínica quanto a gente vai vendo depois, mas isso, loucura furiosa, rebeldia, tentativa de fuga, coisas que passavam por aí. A lógica de diagnóstico é a produtividade. Se o paciente poderia ser produtivo ou não. Assim, Francisco Franco da Rocha cria o Juqueri com base no discurso de evolução nos cuidados, mas mantém as práticas do passado. Exato, exato. Uma ideia de que o trabalho, né, poderia regenerar ao mesmo tempo em que se via o corpo do escravizado como algo inferior, né? Ou seja, o que está por trás da internação das pessoas escravizadas, ainda nesse período anterior, é exatamente um aspecto moral de que se deveria trabalhar. O trabalho era algo central para a ideia de normalidade. Aquele que não trabalha não é o normal. Isso vai desaguar no Juqueri. A gente tem muitos diagnósticos, né? Qual a causa da internação? Vadiagem, amigo do ócio, né? Coisas nessa direção. Então, essa ideia da capacidade produtiva passa ali desde o século XIX e vai entrar no Juqueri, pelo menos, enfim, ao longo de boas décadas. Paulista aristocrata, Franco da Rocha considera o trabalho como ferramenta para a normalidade. O ócio, além de ser crime, se mostra como um sintoma que deve ser tratado dentro dos muros do hospício. O médico tem sua trajetória marcada por todas as raízes conservadoras pré-repúblicas. Eu acho que dele e de todos os médicos, todos os profissionais, é impossível dissociar a sua concepção social, política da sua prática médica, né? Uma coisa está absolutamente ligada à outra, né? Então, sem dúvida, quando ele vai encaminhar as internações, a maneira como ele vai compreender o que é o normal e o que é o patológico, né? Se a gente for pensar ali como Canguilhem, passa, sem dúvida alguma, pelas suas concepções políticas, morais, né? Então, numa ideia de gênero, né? Qual é o papel definido do que se espera do homem e do que se espera da mulher, o que se espera do branco, do que se espera do negro, né? Do que se espera de uma classe trabalhadora e do que se espera do que ele chamava de classe dirigente, né? Então, ou seja, a ideia de que haveriam papéis sociais pré-definidos, né? Isso passa, sem dúvida alguma, dos diagnósticos que ele assinou, né? Dos prontuários que ele assinou, porque qualquer um que fugisse dessa expectativa do seu papel na sociedade era passível de internação psiquiátrica, né? De uma avaliação psiquiátrica. Homens, mulheres, crianças que fugissem daquele papel determinado a eles poderiam ser internados. E há milhares de histórias que começaram assim. Mulheres que saíram do papel de belas, recatadas e do lar foram internadas. Pois é, a ideia da bela recatada e do lar estava absolutamente presente, né? Sem dúvida alguma, de que então a mulher deveria servir ao seu marido, deveria cuidar dos seus filhos, deveria ser uma pessoa amorosa, carinhosa, gentil, subserviente, né? Portanto, qualquer mulher que fugisse desse padrão, algo de errado não está certo. Então, a gente vê muito dos prontuários, sem dúvida alguma, em que a expectativa de gênero, quando não era atendida, era avaliada pelos psiquiatras, porque possivelmente algo estaria fora da norma. Mulheres normais para Franco da Rocha
e para a psiquiatria do século passado eram as Amélias. Boa filha, boa esposa, boa mãe, sempre do lar. Essa psiquiatria também tinha um ideal para o preto. Então, qualquer um que fugisse da sua expectativa produtiva, né? Então, exemplo muito de como esse racismo operava, né? Toda a lógica das religiões afro eram psiquiatrizadas, né? Eram patologizadas, né? Então, qualquer transcendência, né? Era vista como loucura, né? Então, toda a prática religiosa vinda, né, da Umbanda, no Candomblé, era patologizada, por exemplo, né? A ideia de uma religiosidade é, do padrão católico, né, mais racional, qualquer coisa que fugisse disso, por exemplo, era patologizado, ou a sua força produtiva. A questão do álcool era muito presente nos diagnósticos das pessoas negras, né? Então, há muitos estudos que tentam relacionar alcoolismo e mostrando a maior incidência entre as pessoas negras, como se houvesse uma predisposição, né? Ignorando todo o contexto social do período, econômico, mas dizendo que haveria uma predisposição racial para o alcoolismo, para a sífilis, né? A sífilis, que era um grande problema psiquiátrico, né? Embora seja uma doença mais compreendida pela infectologia, todo o desenvolvimento da sífilis pode gerar transtornos mentais, neurológicos. Então, a ideia de associar a questão racial a determinadas doenças, isso era muito presente nesse período do Franco da Rocha e dali em diante também, né? Querer disciplinar a sociedade, não apenas nas ruas, mas também dentro das casas, proteger a sociedade dos perigos, mesmo que ainda não tenham nascido, e excluir os indesejados, mas fazer com que pague o preço mercantil por estarem vivos. Esse é um resumo do quadro que defendia Franco da Rocha. E apesar de todo o apoio social e político, o médico teve sucesso no seu fracasso. O próprio modelo que ele propõe de atendimento psiquiátrico, ele tem limites, e o Franco da Rocha passa a conviver com os limites do modelo que ele próprio propôs. Por quê? Mesmo antes da chegada dele no Asilo de Alienados de São Paulo, a administração paulista, junto com o então diretor lá da instituição, Frederico Alvarenga, discutia então a criação de novos hospícios, novos asilos por São Paulo, porque já era claro que aquele casarão, aquela chácara que havia lá na Tabatinguera era insuficiente, né? Então, a proposta inicial da administração paulista era que fossem criados pequenos sanatórios espalhados pelo interior paulista e mais algumas unidades na capital, né? Quando o Franco da Rocha chega, ainda antes de ser diretor, ele já passa a ventilar a ideia de um único hospital, um grande hospital psiquiátrico e não distribuído pelo Estado, né? E ele reforça isso no momento em que ele assume a direção, a partir de 1896. Então, o projeto dele, né, centralizador, ele a superlotação é inerente ao modelo, né? Então, ele procurou criar um grande hospital psiquiátrico e ele diz, o argumento que ele usa para isso é dizer que, então, esse era o melhor modelo possível a partir do Congresso de Alienistas que havia acontecido em Paris, ali em 1889, né? E que, então, se previa colônias agrícolas, né? Um grande hospital psiquiátrico com seções diferentes, uma ala central para as internações, alas agrícolas, a laborterapia, o contato com o campo. Então, que era necessário criar um grande hospital com toda essa estrutura, que seria mais fácil para que os médicos pudessem atender esses pacientes, né, do que ter vários médicos espalhados por vários locais de São Paulo. Se esse argumento dele faz sentido do ponto de vista de que ainda tinham poucos profissionais, poucos psiquiatras atuando em São Paulo, né? Por outro lado, isso conferiu a ele enorme poder, né? Ele traz para si toda a gestão da assistência psiquiátrica em São Paulo. Então, qual
o grande fracasso? É que muito rapidamente esse hospital está superlotado e todo esse modelo que ele propõe, agrícola, uma coisa bucólica, laboraterapia, uma certa harmonia, né, entre as diferentes seções dos hospitais, isso rapidamente se quebra por diante da superlotação, né? Então todo o modelo asilar, ele vai incorrer na superlotação, na quebra da própria sistemática médica, clínica do asilo, porque passa a ter um número cada vez maior de pessoas por um número profissional baixíssimo para dar conta disso tudo, né? Então, muito rapidamente, tudo aquilo que o Franco da Rocha propôs se quebrou diante da superlotação e da demanda crescente por novas internações. O próprio Juqueri já é o fracasso, mas obteve êxito em ser uma instituição de exclusão e extermínio. E o médico deixou o seu legado com isso. O Hospital do Juqueri, né, inicialmente ainda sob a gestão do Franco da Rocha, o Hospício de Juqueri, ele faz parte de um pacote de serviços e de instituições que São Paulo vai criar nessa virada do século XIX para o XX, no sentido de se modernizar, né? De se apresentar como o lugar da modernidade, das inovações, né? Então o Juqueri está dentro desse grande contexto de uma série de serviços e instituições do período, né? Então, aquilo que o Juqueri deixa, né, para a sociedade, esse modelo que o Franco da Rocha criou, eu acredito que deixa a ideia, ele reforça a pretensão de São Paulo como um lugar superior, né? Embora, especialmente do Rio de Janeiro, que vai ser o Hospital de Pedro II, muito mais antigo, muito mais, né, grande, de grandes proporções, ele reforça a ideia de São Paulo como lugar da superioridade científica, política, econômica, né? Ele faz parte desse pacote que o professor André Malta vai chamar da paulistanidade, né? Uma ideia de uma raça superior do contexto brasileiro, né? É claro que o Franco da Rocha, ele cria o hospital e de fato, ele vai ali aproximar com isso a psiquiatria das demais especialidades médicas, né? Tanto que ele vai lecionar na faculdade, primeiro na chamada USPinha, né? Havia uma universidade de São Paulo, que não é essa que a gente conhece hoje, que é de 34, mas era uma universidade privada, que foi fundada em 1911. Então ele já é professor dessa instituição e depois ele passa a dar aula na Faculdade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que aí já é a faculdade oficial, né? Estatal, né? E essas aulas eram dadas lá no Juqueri. Então, as aulas teóricas na capital e as aulas da clínica psiquiátrica lá no Hospital do Juqueri. Então, ele consegue articular ensino, pesquisa, assistência a partir do Hospital do Juqueri. Então, para o contexto paulista, a atuação do Franco da Rocha foi muito importante no sentido de legitimar a psiquiatria como campo médico, né, especializado em diálogo com os demais campos do conhecimento. Além de tornar o Juqueri um laboratório científico, Franco da Rocha luta pela aproximação da medicina psiquiátrica a outras disciplinas. Em diversos artigos, chama o poder legislativo para alterar o Código Penal numa busca de inserir a psiquiatria como ferramenta importante nos julgamentos criminais e cíveis. E apesar dessa batalha, o psiquiatra sabia que a instituição não possuía condições de exercer a prometida atividade. Pois é, o Franco da Rocha ele escreve muito sobre isso, né, logo depois, pelo menos de uma década do Juqueri, de que ele já sabia que o modelo clínico, científico do Juqueri já estava defasado. Porque, de fato, já estava quando foi fundado, né? Se a gente pega os grandes centros de pesquisa na psiquiatria, né, quando a gente pega especialmente na Áustria, na Alemanha, já na França, já se discutia um modelo mais biológico, organicista, já no momento que o Juqueri foi fundado. Embora o Franco da Rocha venda para a administração paulista de que o Juqueri era super moderno e estava em diálogo com os grandes centros, quando a gente olha a produção desses lugares, não tinha nada a ver com o que o Franco da Rocha estava propondo aqui. O Franco da Rocha propõe um modelo desse alienismo clássico, né, do Pinel, quando já se discutia
o modelo mais orgânico, uma compreensão mais biológica das doenças. Então, pelo menos passado uma década do Juqueri, para o Franco da Rocha já está muito claro que esse modelo está defasado, né? Então ele procura introduzir modelos mais alinhados a essas discussões internacionais, né? E não é à toa que ele vai fundar o laboratório de anatomia patológica, né, no Juqueri. Para isso que ele contrata o Pacheco Silva, que vai sucedê-lo depois, né? No sentido de criar um espaço de pesquisa mais anatomoclínica para entender o cérebro já como uma entidade importante para se compreender a loucura, né? Então, do ponto de vista dos pacientes, sem dúvida, né? Porque ali passa a ser, na verdade, e aí muito especialmente depois com o Pacheco e Silva, hoje o que ele passa a ser um grande laboratório de pesquisas, e é óbvio que os ratinhos de laboratório, se a gente pode chamar assim, são os pacientes, especialmente aqueles que chamavam de indigentes, aqueles que eram os pobres, que não tinham vínculo familiar, né? Então, sem dúvida, eles sofreram muito nesse experimentalismo que se inaugura nesse período, né? Franco da Rocha vende a ideia de um asilo que vai aliviar para o Estado o cuidado com esses indesejáveis. Mas assim que abre as portas, o Juqueri já estava em defasagem, não apenas de leitos, mas também de inovação científicas. E esse problema vai se agravando ao longo dos anos. A instituição prometida por Franco da Rocha nunca existiu, mas a sua funcionalidade de exclusão e extermínio obteve êxito. No próximo episódio, continuaremos com o Dr. Gustavo Tarelou, falando sobre Antônio Carlos Pacheco e Silva. Esse episódio foi narrado por Ana Paula Cristina Oliveira Freitas, doutoranda na Universidade Federal do ABC, orientação de Maria Gabriela Silva Martins da Cunha Marinho, professora na Universidade Federal do ABC. Edição realizada por Fred Aguiar e Júlio Gomes, alunos da graduação da UFABC. Divulgação realizada por Cíntia Quadrado e Amanda Andrade, alunas da graduação da UFABC. O episódio contou com a participação do professor Dr. Gustavo Tarelou, pós-doutorando e doutor em Saúde Coletiva pela Faculdade de Medicina da USP, mestre em História Social pela FEFELESTE USP e graduado em História pela Universidade do Grande ABC. É autor dos livros Entre Comas, Febres e Convulsões, As Terapias de Choque no Hospital do Juqueri e Psiquiatria e Política, O Jaleco, a Farda e o Paletó de Antônio Carlos Pacheco e Silva. Atua como pesquisador do Museu Histórico da FMUSP.